Fala galera, bom dia! Estamos aqui direto de Winter Garden para falar de um assunto sério. Esse é o primeiro de 8 vídeos que eu vou mandar para vocês, porque fica melhor falar, muita informação, muita coisa. E é o resultado dos últimos 6 meses. Eu venho estudando aí pelo menos de 3 a 4 horas por dia sobre esse assunto, né? E que eu acho super interessante. O que acontece? Hoje a gente vai falar sobre 3 doenças que afetam a saúde da mulher acima de 40 anos, tirando a menopausa. E eu vou explicar a causa disso. Muita gente vai me chamar de doida, mas eu vou explicar para os vídeos mais para frente em detalhes como isso acontece. Doenças que afetam as mulheres. Vamos lá, 3 principais. Como vocês sabem, a primeira é a questão da memória. Então, demência, ou em certo grau, Alzheimer, que não deixa de ser a demência. Diga-se de passagem, 75% dos doentes que têm Alzheimer, eles são do sexo feminino. Vai escutando. Alzheimer, ele nada mais, nada menos vamos falar da fase inicial, de como é que ele se forma, né? Ele se forma através de uma proteína chamada proteína Tau, TAU. O cérebro, em algum momento, e eu vou explicar para vocês, ele forma essa proteína. Ela acumula-se nos telômeros. Os telômeros são as estruturas terminais dos neurônios, né? E com o acúmulo dessas proteínas, vai se formando o que a gente chama de placas beta-mieloides no cérebro. Você deixa de acessar essa parte do córtex pré-frontal, que é a memória de curto a médio prazo. Ela deixa de ser processada para se transformar na memória de longo prazo. E isso vai te afetando. Do início cara, eu acabei de esquecer o que aconteceu ontem comigo, na semana passada, acaba se repetindo alguns eventos. Só que à medida que isso vai acontecendo, esse acúmulo vai se perpetuando, a coisa ela vai piorando. Segunda doença que afeta a maioria das mulheres, articulações e ossos. Artrite, artrose, arteriosclerose, tudo isso tem a ver com um único e principal vilão. É um vilão que ele tira o cálcio dos ossos. E também existe acúmulo de depósito cristalino, onde não deveria acontecer o acúmulo de cálcio, nas articulações. Então, assim, o metabolismo, digamos assim, do cálcio, ele deixa de funcionar da forma correta. Quem é esse vilão que tira o cálcio dos ossos? Eu já conto para vocês, né? E por isso você acaba sentindo muitas dores nas articulações, porque existe o cálcio onde ele não deveria estar. E o teu osso, ele fica mais aerado, ele fica mais suscetível a quebras, né? Então, por isso que você acorda com dores, são dores, assim, insuportáveis, dores principalmente nessa parte de trás do calcanhar, no joelho, nas terminações dos dedos. Então, assim, isso é um outro ponto que tem preocupado bastante gente. E o terceiro e último, como algumas pessoas já sabem, desconfiam, é o câncer. O câncer independente de ser o câncer na corrente sanguínea, que é a leucemia, o câncer da cólon retal, né, que é o câncer do intestino grosso, o câncer de útero, o câncer de mama, todos eles têm a mesma causa. Imagina o seguinte, imagina que nosso corpo é formado por células. Célula como se fosse uma bolinha. O que vai delimitar essa célula são camadas de moléculas de gordura, né, como moléculas lipídicas. E dentro dessa célula tem é como se fosse uma estruturazinha menor, circular, como se fosse um cabelinho de anjo dentro dela, sabe? O nome disso aí, para ela funcionar da forma adequada, se chama mitocôndria. Quando a mitocôndria ela deixa de funcionar, 2 coisas vão acontecer. E a gente vai entender por que a mitocôndria deixa de funcionar. Primeiro, existem elétrons livres, ela vai acabar produzindo elétrons em abundância na tua corrente sanguínea, você vai acabar envelhecendo mais cedo do que antes, né? Isso aí principalmente é chamado de radicais livres, vocês já devem ter escutado isso. Ou então, o que acaba acontecendo também, ela deixa de funcionar e ela vai se reproduzir, porque todas as células do nosso corpo se reproduzem, né? Formando uma outra célula anormal. Quando você tem essa situação, você acaba tendo o início aí de um câncer, de um CA.
Pri, você falou de vilão. Quem é esse vilão? Gente, pasme. É o açúcar. O açúcar, ele causa todas essas 3 condições que eu tô falando para vocês. O açúcar, sim, tira cálcio dos ossos. O açúcar, sim, vai lá e ferra com a mitocôndria. O açúcar, sim, acumula proteínas tal dentro do cérebro que não é para existir. E a gente vai entender muito bem o que acontece quando a gente come açúcar, que é um veneno. Então, entendam que quando vocês estão comendo açúcar, é o mesmo que vocês estarem tomando um veneno para rato. Eu vou explicar para vocês qual é a alimentação saudável da forma correta, tá? Isso aí nos próximos vídeos. Mas pedir para vocês o quanto que vocês puderem evitar de açúcar. Ao invés de comer açúcar, comam gordura, mas nem todas as gorduras são iguais, a gente vai ver, então deem preferência a banha de porco, a manteiga, não estou falando de margarina, e azeite de oliva. Eu sei que o azeite aí é caro, então principalmente banha de porco e manteiga. E proteína, sardinha, carne de frango, carne moída. O ideal assim, você rasga na proteína e na gordura. Deixa o açúcar no mínimo, assim, no máximo, 25 gramas de açúcar por dia, tá? Eu já vou explicar para vocês melhor sobre isso. Um beijo, fiquem com Deus.